Linux é com certeza um dos sistemas mais importantes hoje em dia, tomando um grande espaço em diversos ramos, desde o uso pessoal até o uso em servidores e aplicações embarcadas, etc. Nessa aula vamos entender o que é o Linux e os principais conceitos que precisamos saber para começar nesse mundo. O Linux é um kernel, todavia, quando falamos de Linux, geralmente falamos, na verdade, do GNU Linux. Mas qual a diferença e o que significa isso? Bom, como eu falei, o Linux é o kernel, e o kernel é basicamente o núcleo de um sistema. Ele atua como uma ponte entre o hardware e o software. O kernel possui controle sobre tudo, e é através dele que as aplicações podem efetuar as suas operações. Ele faz gerenciamento de processos, memória, dispositivos, drivers, etc. Mas do que vale tudo isso sem as aplicações de fato? É onde entra o GNU. O GNU é o projeto que fornece as aplicações para uso, seja para trabalhar com arquivos, aplicações, utilitários, etc. As ferramentas do GNU, elas complementam o kernel Linux, de tal maneira que ambos andam quase que na maioria das vezes juntos. Todavia, um sistema Linux não necessariamente precisa utilizar as ferramentas do GNU e vice-versa. Durante essa série de vídeos, estaremos falando especificamente das distribuições baseadas em GNU Linux, que apesar de terem a mesma base, também podem ser bastante diferentes uma das outras, quase que totalmente independentes. Beleza, mas como que o Linux funciona? Saber diferenciar Linux de GNU é uma maneira interessante de se começar, mas a gente também precisa saber o que são distribuições e como elas são construídas, assim também como a estrutura geral de um sistema Linux. Antes de tudo, o que é uma distribuição Linux? A distribuição é basicamente um amontoado de aplicações instaladas que formam um padrão. Esse amontoado pode conter suas peculiaridades, como gerenciador de pacotes, interface visual diferente, aplicações, etc. Dessa forma, a distribuição Linux é um sistema operacional Linux que agrupa diversos componentes e aplicações para formar um sistema personalizado. Uma distribuição contém geralmente um gerenciador de pacotes, que são as aplicações que usamos ou as bibliotecas para o sistema. Os gerenciadores mais famosos são o apt, o pacman ou o dnf. Uma distribuição geralmente contém também uma interface gráfica, um desktop environment como o Plasma, o GNOME, o XFCE, além de conter outras aplicações como navegador de arquivos, particionador, etc. Cada distribuição vem moldada de uma forma específica, mas no mundo Linux você tem a total liberdade para modificá-la como quiser, tornando-a parecida como outra ou como desejar. Uma distribuição também pode ser baseada em outra, é o caso de sistemas como Manjaro, Ubuntu ou então Pop! OS. Dizemos que uma distribuição é baseada em outra quando, na verdade, ela foi construída em cima de outra base. Manjaro, por exemplo, usa a base do Arch Linux, o Ubuntu usa a base do Debian e o Pop! OS usa a base do Ubuntu. Ok, mas deixando todo esse papo teórico um pouco de lado, vamos entrar na prática aqui sobre como funciona o Linux. Bom, eu estou aqui no meu Linux Mint, você já deve ter o seu Linux instalado aí, se não tiver, é muito simples de instalar. Não entraremos no mérito aqui nessa aula, tá? Existem inúmeros tutoriais por aí, internet afora, e realmente não tem muita dor de cabeça não. Tá, eu estou aqui no Mint, né? A gente vai começar primeiro observando o visual. Como eu falei, as distribuições Linux elas podem ter diferentes visuais, diferentes interfaces gráficas, os desktop environments. No meu caso aqui no Mint, a gente está utilizando o Cinnamon, que é um dentre vários outros desktop environments, chamados de DE, geralmente. Tem também o Plasma, XFCE, entre vários outros. Tá? Então, olhando aqui visualmente, ele é bem interessante. Que é basicamente tudo que gerencia, compõe o desktop environment, tá? Agora, acima de tudo, a gente vai começar observando o terminal, trabalhando de fato no terminal, que é basicamente onde a gente vai passar a maior parte do nosso trabalho aqui, tá? Então, eu tenho um terminal. E o que é o terminal? O terminal é basicamente onde a gente vai executar os comandos do sistema operacional, tá? Então, os comandos que a gente vai utilizar, trabalhar com arquivo, instalar aplicações, tudo a gente vai fazer através do terminal. Então, é muito interessante que a gente conheça muito bem como isso aqui funciona, tá? O primeiro comando que a gente vai analisar é o comando ls. O que faz o comando ls? Ele basicamente lista as informações de um diretório, tá? Quando eu digito apenas ls, ele vai listar todas as pastas, né? As pastas que estão disponibilizadas aqui. Se eu digitar ls-la, isso aqui se chama argumentos. A gente está passando argumentos para o meu comando ls. Dessa forma, ele conseguirá executar comandos mais aprofundados, internos, que precisam de algum argumento para que sejam habilitados. Nesse caso, o "-a habilita o comando de all, ou seja, vai mostrar absolutamente tudo.
Percebam aqui que então, mostrando tudo que está na minha pasta aqui atual, percebam que existem diversos outros arquivos que a gente não conseguiu ver apenas com o comando ls. A gente pode obter uma lista dos comandos, geralmente de qualquer comando, por exemplo, ls, o pwd, o oame, através do ls do comando -help. Né? Posso botar aqui --help, ele vai me mostrar uma mensagem com vários dos parâmetros que eu posso utilizar naquele comando. Basicamente, todos os comandos do Linux possuem esse parâmetro, --help. Então, se eu colocar, por exemplo, whoami --help, ele vai mostrar um help do whoami, né? Se eu colocar pwd --help, ele vai mostrar um help do pwd, né? E perceba que a gente tem muita informação de fato aqui para trabalhar. Tá? Esses aqui são outros comandos que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas tudo bem. Outro comando muito interessante que eu acabei de executar é o clear. Clear. Tá? O clear ele vai basicamente limpar o meu terminal, ou seja, se eu digitei, por exemplo, outros comandos id, ls, pwd, se eu quiser limpar todo o meu terminal, eu digito o clear, tá? Perfeito. Outro comando interessante é o pwd. Pwd ele printa o diretório atual. Ele vem justamente de print working director, né? Print o p working director. Tá, então esse é outro comando muito interessante. Outro comando que a gente imprescindivelmente precisa conhecer é o cd. cd vem de change directory, ou seja, muda o diretório atual. Percebam que se eu digitar pwd, que é o meu diretório atual, eu estou em home/cyber, home/cyber. Se eu digitar um cd ponto, esse ponto significa que eu vou para a pasta anterior. E aqui a gente vai aqui, na verdade, no Linux, nos sistemas, a gente trabalha com uma hierarquia que vem de barra. Então, se eu tenho home e cyber, eu estou aqui em cyber. Se eu digitar ponto, eu vou para a pasta anterior, que é home. Tá? Então, se eu digitar ponto, percebo que até mudou aqui meu diretório. E se eu digitar pwd de novo, eu vou estar na pasta home. Dessa forma, eu consigo navegar entre os arquivos do meu sistema operacional. Se eu digitar cd ponto de novo, ele vai para a pasta raiz, que é esse barra aqui, que é o root do sistema operacional, que inclusive existe muita informação aqui que a gente vai observar ao longo dos próximos vídeos, tá? Existem diretórios, como por exemplo, etc, para arquivos de configuração. Existe um diretório muito interessante chamado proc, para os processos que estão em execução agora no sistema. Né? Esse arquivo a gente pode utilizar ele para diversas maneiras, para fazer scripts, para analisar o sistema como um todo, ver o que de fato está sendo executado no meu sistema. Também tem o diretório o root, que é basicamente o diretório do root mesmo. Né? O root ele é um usuário especial do sistema Linux, no qual ele possui absolutamente acesso a tudo. Né? Ele pode fazer qualquer coisa com o sistema, inclusive destruí-lo se ele quiser. Então é muito perigoso. Tem também o diretório /bin. Cadê ele aqui? Bin. Percebam que ele está mais azulzinho, né? O que esse azulzinho significa? Se eu dar um ls bin, perceba que ele vai mostrar todos os arquivos que estão aqui. O que é esse diretório /bin? Lembra do comando pwd ou do comando ls? Na verdade, o pwd em si provavelmente não. Mas o ls e outros comandos, geralmente eles são armazenados aqui, nesse diretório /bin. O que são os comandos? Os comandos são basicamente arquivos, né? São executáveis dentro do sistema operacional. Então não existe nenhuma mágica aqui. Basicamente a gente está executando outras aplicações. ls é uma aplicação, shorg é uma aplicação, xmore é uma aplicação, tá? A gente pode procurar aqui, ó, ln é uma aplicação que é para fazer links, né? O less, que a gente vai ver também futuramente. Existem muitas aplicações que a gente usa ali no terminal como se fossem comandos, e de fato são comandos, mas eles também são aplicações. wget, whereis, né? Tudo isso aqui são aplicações que a gente pode conhecer. O id, que é outro comando que eu acabei de executar anteriormente, ele serve para a gente obter informações sobre os usuários e os grupos que estão aqui nesse meu sistema. Então eu tenho aqui o meu usuário cyber com o id de 1000, né? Algumas outras informações de grupos, etc. A gente consegue com o id. É um comando que a gente vai ver aprofundadamente mais na frente, tá? Então tem diversos outros comandos. E perceba que se eu dar um ls -l -a /bin, ele vai me mostrar de novo todos os arquivos, né?
como a gente já sabe, o "-a", ele é um parâmetro que modifica o comando ls para mostrar mais informações, tá. Mas se eu fizer, por exemplo, ls-a aqui no root, né, perceba que ele mostrou, nenhum arquivo a mais. Na verdade, eu queria mostrar outro comando, que é o "l", né. O "-l", ele vai mostrar uma listagem, tudo de forma listada, no caso, e algumas outras informações. Essas informações são muito interessantes de a gente conhecer, tá. Primeiro aqui, ls-l, a gente vai ver primeiro algumas colunas, né. Essas colunas aqui dizem basicamente sobre as informações do arquivo, as permissões do arquivo, quando ele foi criado, o tamanho, etc, tá. Então aqui, na primeira coluna, a gente tem as permissões do arquivo e também o tipo do arquivo. Perceba que alguns arquivos aqui, os mais azulzinhos, né, eles estão com um L no começo. O que significa? Que, na verdade, isso não é um arquivo, mas é um link para um arquivo. Ou seja, ele está apontando para um arquivo em outro lugar, tá? Mas isso a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então aqui, por exemplo, o diretório etc, né, percebam aqui que ele está com um D no começo, ou seja, ele é um diretório. A gente pode ver também que ele está com essas permissões aqui, rwx, rx, rx. E o que significa isso aqui? Significa que o dono, ele vai ter as permissões necessárias para fazer o que quiser, R de write, de read, né, para fazer a leitura, W de write e X de execute. Então, se for um executável, se for um arquivo, a gente consegue fazer as modificações necessárias, basicamente tudo, quando a gente tem essas permissões. O RX basicamente diz que a gente tem a opção de ler e executar. E se tivesse, por exemplo, um RW ou um WX, que a gente tem permissão de escrita e execução apenas. Isso aqui é um tópico que a gente vai ver futuramente, permissões aqui no Linux, tá? Aqui a gente vai ter também o dono do arquivo e também o grupo do qual o arquivo pertence, né? Como está em root, a gente não pode fazer modificações aqui, então não tem muito o que fazer por aqui. Também vai ter o tamanho do arquivo, tá? De modificação, né? Tem bastante informação que a gente vai ver futuramente nas próximas aulas, certo? Aqui no terminal vou limpar novamente. Então essa aqui é a estrutura básica do meu sistema Linux. Tem muitos diretórios, geralmente a gente não vai trabalhar aqui na raiz de fato, porque a raiz é um diretório um pouco perigoso de se trabalhar, a gente pode acabar apagando algum arquivo importante do sistema. Se eu vim aqui em etc, por exemplo, tem vários arquivos de configurações, muitos arquivos mesmo, NSSwitch, subid, PSWD, que é um arquivo que armazena informações acerca das senhas, né, dos usuários, etc. Então, ao longo das aulas a gente vai ver mais sobre isso aqui, tá? Voltando aqui, uma coisa interessante sobre o CD, que se a gente digitar CD apenas, ele volta para a área de trabalho, na verdade para a home do meu usuário atual. O que é a home? A home é basicamente a pasta especial do meu usuário. Então, geralmente todos os usuários vão ter a pasta /root, é a home do usuário root. A pasta /home/cyber é a pasta home do meu usuário cyber aqui, tá? É aqui onde ficam armazenados, por exemplo, a pasta de documentos, de músicas, imagens, etc. Se eu vim aqui no meu explorador de arquivos, a gente vai perceber que todas essas pastas estão aqui, né? E a gente consegue gerenciar aqui pelo terminal também.